Muitas vezes nós temos que se perguntar qual é o valor que tem um instrumento de Deus, uma pessoa que de fato é serva do Deus Criador que fez os céus e a terra. Qual é o valor que essa pessoa tem? O que esta pessoa pode fazer por sua cidade, por seu país, por sua casa, por seu lar, por sua comunidade, por sua igreja? O que uma mulher de Deus, ou seja, uma serva de Deus, um servo de Deus, pode fazer por aqueles que estão ao seu redor, ao seu derredor ou nas suas proximidades? Muitas vezes nós não compreendemos o poder que tem da presença de uma pessoa que é de Deus em nossas vidas. A Bíblia, ela narra vários fatos, vários acontecimentos que demonstram com clareza qual é o valor que um servo de Deus, que um filho de Deus tem, qual é o valor que um profeta de Deus tem. Muitas vezes, os servos de Deus, os profetas de Deus, eles são vistos, eles aparecem somente no momento certo, no momento oportuno, no momento que é agendado por Deus. E nós não podemos deixar de entender que os servos de Deus são de um valor incalculável para a sociedade. Muitas vezes nós esquecemos de perceber o valor que um servo de Deus, que uma serva de Deus, que um filho de Deus tem na casa, no lar, na sociedade, no governo, na igreja. A influência que esse servo de Deus, por ser o servo da luz, o servo do Deus Criador, nós não entendemos muitas vezes o valor que essas pessoas têm e que a influência dessas pessoas exerce em nossas vidas ou pode exercer no ambiente que estamos. Existe uma palavra de Deus, existe uma palavra poderosa, gloriosa e de grande instrução no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Repito para você, existe uma palavra, uma revelação poderosa, uma palavra que vale muito mais do que ouro, uma grande revelação no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30 e 31, aonde nos diz: busquei dentre eles, é Deus falando, um homem que estivesse tapando, busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Por isso derramei sobre eles minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que seu caminho recaísse sobre sua cabeça, diz o Senhor dos Exércitos. É Deus, aqui nesta passagem bíblica, falando a respeito da nação de Israel, mas precisamente de Judá. De Judá. É o povo eleito, é o povo de Deus. Nós sabemos que Israel foi dividida em dois povos, reino do norte e reino do sul, né? Mas o reino de Israel, o reino do sul, é agora aqui nessa passagem repreendido. O reino é repreendido pelo fato de não existir um homem naquela região que naquele momento estivesse na brecha. O que significa isso? Um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha,
por mim, por esta terra. O que o texto quer dizer? Existe, a partir do versículo de número 25, quando você lê um pouco mais para cima, nós estamos lendo aqui capítulo 22, versículo 30 e 31, mas a partir do versículo 25 do capítulo 22, você observa ali a partir do capítulo 25, 20 pecados de Judá. Olhe bem como é que se encontrava a nação de Judá na época em que Deus diz que estava procurando um homem que estivesse na brecha. Olha aqui a descrição dos acontecimentos daquilo que estava envolvendo Judá nessa época. Está escrito no versículo 24, o pecado de impureza. Versículo 25, conspiração contra Deus, ataque a pessoas inocentes, roubo. Isso era o que estava acontecendo na nação do lado sul, vamos dizer assim, de Israel. Deus estava vendo a impureza, a conspiração contra Deus, o ataque a pessoas inocentes, roubo, assassinatos, transgressões da lei, transgressão da lei, não respeitavam a palavra de Deus, profanação de coisas santas, isso aqui é terrível. Não fizeram diferença entre o santo e o profano, não discerniam o impuro do puro, profanaram Jeová entre o povo, os governantes oprimiam e assassinavam o povo. Líderes, governantes que estavam assassinando, seja lá qual forma, de qual maneira, as pessoas que faziam parte do reinado. Avareza, davam falsa esperança ao povo, viviam na vaidade, adivinhavam mentiras, oprimiam o povo. O homem em geral eles eram ladrões, oprimia o pobre e o necessitado, oprimia o estrangeiro. Então aqui temos uma descrição daquilo que estava acontecendo, da característica do povo de Judá na época em que o profeta Ezequiel estava sendo aqui usado por Deus, escrevendo os textos sagrados. Mas o interessante é que no versículo 30, Deus está procurando naquela época, estava procurando um homem que ficasse no muro, no sentido de tapar a brecha do muro, ou seja, Deus estava querendo utilizar uma pessoa, usar como seu instrumento para trazer a palavra profética para o povo, um homem que estivesse na brecha para que instruísse, para que avisasse, para que revelasse, para que fosse a boca de Deus para aquela nação de Judá, no período no qual ela se encontrava afastada de Deus, cometendo vários tipos de transgressões, de pecados e profanando as coisas santas. Deus estava dizendo no versículo 30 e 31 que ele estava procurando um instrumento, seja lá homem, seja lá mulher, para usar como profeta, para evitar que o juízo viesse sobre Judá. Então nós podemos aqui dizer que muitas vezes Deus quer nos usar, Deus quer usar pessoas, Deus quer usar seus filhos. Então seus filhos são de grande valor na face da terra. Em qualquer lugar que tenha um servo de Deus, o milagre de Deus pode acontecer, porque Deus diz que procura um homem. Aqui podemos dizer homem ou mulher. Deus procura uma pessoa que é serva dele, que é filho dele e que esteja na brecha, que esteja disposto a lutar, a perseverar, a guerrear a favor de sua nação, de seus filhos. Hoje conhecemos como a igreja. Essa palavra aqui era uma palavra profética no qual Deus queria levantar um vaso, uma pessoa, um instrumento para lutar a favor da nação de Israel. Hoje, Deus quer usar os seus filhos para conduzir a nação, para conduzir a igreja, uma pessoa que esteja na brecha. É possível que essa pessoa seja você.